Salve, fiel! Salve, galera do Timão! Alô, fiel! Vamos falar do Corinthians porque tem muitas novidades, hein? Tem o esquema tático que o Dorival prepara para ir lá no Paraná enfrentar o Paranaense. Ó, o Corinthians vai ter novidade, mano. E você vai ver a surpresa que o Dorival tá preparando. Antes de mais nada, você sabe, chega representando com like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos ver tudo que tá acontecendo no Corinthians. Tem informação sobre o Memphis Depay, uma possível renovação, muita coisa. Representa com like, vamos lá, rapaziada. Se a carência é menor, mas você precisa ter muita coragem para fazer isso. Não é simples. Hoje talvez o risco de queda seja maior do que era em 2010. Tem mais time organizado. Tem mais time organizado, é mais difícil ganhar campeonato e tal. Então, eu acho que toda vez que a gente pensa em Corinthians e Flamengo, a gente tem que pensar esportivamente e economicamente, porque são duas potências nos dois aspectos. Mas eu me lembrei muito do discurso de um europeu dizendo que o Flamengo precisava pensar a médio e longo prazo. E não adianta pensar na renovação do Memphis para ser campeão da Libertadores em 2027 e tal, achar que só o curto prazo, só o hoje, só o amanhã vai resolver e vai colocar o Corinthians sempre disputando. Não vai. Talvez não coloque, né? E acho que esse é o desafio daqui para frente. E a gente também tem um outro fator para apimentar essa discussão do Memphis, que é a questão Copa do Mundo. É a última Copa que ele vai disputar pela Holanda. A Holanda tem um projeto de time em função dele também. E a gente não sabe, muitas vezes, qual será a motivação esportiva dele pós-Copa. Aliás, vários jogadores na faixa... A gente não sabe a do Neymar, a gente não sabe, né? A gente não sabe qual que é a motivação pós-Copa. Talvez a conversa, sentar para conversar, seja uma conversa, mas precisa ter um interlocutor bom. Uma conversa para o que você pretende depois da Copa? O que você... Olha, aqui a gente não está conseguindo pagar. Aqui, o que você acha de a gente fazer uma coisa, outro tipo de composição? Sei lá. Mas uma conversa franca, não de joelhos, como o Corinthians está hoje. O Corinthians vai negociar hoje de joelhos. Né? E acho que não tem também, sei lá, se o Marcelo Passa é capaz disso, já que a gente está tão superestimando a capacidade do Marcelo Passa, ele é capaz de ter essa conversa madura, esportiva. Capaz ele é, o problema é quem está acima dele, 40 e tantos. Acima de 30 milhões, pô, não está muito claro. Não é que não é na conversa que você vai resolver um negócio desse. Então, mas 30 ao mesmo milhões tempo, é grana mesmo. Mas ao mesmo tempo... Antes de eu falar isso que eu quero falar, eu vou contar uma curiosidade que é o Bandeira de Melo, nessa história que o Arnaldo fala. Ele conta um episódio, ele entra para comprar uma fruta ali. Até sei qual a sua. E aí ele encontra e vem um cara da organizada do Flamengo de 2 metros de altura e fala: é você, né, que mandou o Wagner Love embora? E aí ele fica sem reação, ele olha de baixo para cima, né, o cara tinha 2 metros de altura. E aí o cara falou, não, parabéns, você tá certo. Aí ele foi e aí ele aliviou, porque ele achou que ele ia tomar um enquadro pela decisão que ele tomou. Nisso que você está falando de dinheiro, eu quero só ilustrar o que o Massa falou das vendas e tal. O Bidon, o André e o próprio Yuri, daqui a pouco eu volto no futuro e digo que eu errei, tá? Mas para mim é impossível você fazer menos de 60 milhões de euros com esses 3, por exemplo. Num curto prazo, na próxima janela, se você quiser. Eu acho impossível. O que dá quase 400 milhões. Eu vi aqui 370 e alguma coisa. Então, assim, com ativos como esses 3, sobretudo esses 3, que já se fala em propostas, o Yuri, então, já teve 5, 6 recusadas. Então, eu tô achando... no mínimo 60 de euros por esses 3. Você dá um fôlego, você paga o que você deve para um cara desse e renova. Então, assim... Tem ali de onde tirar. Obviamente tem, além de todas as receitas recorrentes que o clube tem. Então é alguém querer fazer alguma coisa e sentar e resolver mesmo essa Agora, situação. você imagina limpar 360 de milhão de dívida no curto prazo. Sim. E parar de pagar juros de 1 milhão por dia. E aí você, a partir daí, começar a reconstruir o Corinthians. Cara, não dura 10 anos, é menos. Entendeu? Sim. Agora, um ponto importante. Audiência qualificadíssima aqui, tá? Jornalista Paulo César Martim. Grande, Paulo. O Memphis disse que quer permanecer no Brasil.
falou, né, em outro trecho da entrevista, quer ficar aqui, quer ter casa aqui, tarará. A pressão de perder o cara para um rival vai fazer o Corinthians renovar em qualquer condição. Imagina, você falar, eu vou ficar no Brasil. Aí chega lá o Palmeiras, não vai ser. Bom, não é muito... Petkovic volta para Petkovic. Saiu do Flamengo e foi pro Vasco. Entendeu? Pode Pega ser lá isso. o São Paulo, enlouquece e vem para cá. Aí, imagina a torcida fazendo, não vai perder o Memphis. Se você tivesse naquela cadeira do Osmar, você também não perderia. Então, pois É só a gente se detalhe- colocar no lugar do E aí, ó, É que conta, ninguém quer saber. eu Vocês, sei, ficaram, mas- vocês ficaram falando do meu carro lá, chegou o primeiro boleto. E aí? Faltam isso aí. 59. Você é o pagou? irresponsável, né? no fim das contas. Paguei, né, Mas filho? você não Porque- sai de dentro do carro. É, você é isso. chega lá, você nem entra Claro. mais, você sai dentro do Não carro, tá valendo a mano. pena, Márcio? claro. Você tá pensando Ali- no futuro, Mas mesmo. eu Uns tenho, vão para o hotel, o outro ele vai pro carro. eu tenho um bem hoje, né? Tá vendo? Eu tenho um bem, tá lá. Se Você apertar, viajou pra onde? Nova York. E você, mostra pro meu carro. É óbvio, Uma né? volta de carro. Entendeu? Aí você tá Mas aí, falando do pagar Corinthians. boleto ninguém quer. Você tá falando, mas você tá aí, ó. Você tá aí gastando Sim, aí. mas paguei boleto, né, filho? Não empurrei pra Renata. É eu que paguei. Mas esse ponto não é um ponto? Sim, se o mês ficar dando sopa por aí, tudo bem que 5 milhões pode ninguém vai querer ser, pagar. É um ponto, pode ser. Mas, é ou não é? Quem Agora- pode pagar 5 por mês? Só o Flamengo, nem sei se consegue, mas... Talvez não queira. Enfim. Embora, o BAP falou que tá meio aqui no pro acaso, né? É, Falou, vambora. Flamengo tá Embora no Brasil por um acaso. ele é um agente, Premier League. embora ele é um agente livre. Então, o malvadão que pagou 42 de euros para tirar o Paquetá de outro clube, além da luva, salário e comissão, não tem esses 42 de euros para pagar. O Palmeiras que pagou 25 pro Barcelona de euros, não precisa pagar nada. Ele vai acertar a parte. Então, é um gasto, mas para esses dois clubes, não é muita coisa. Sônia, mas o São Não Paulo acho e o que é Corinthians muita estão vivendo nessa há algum tempo, né? E é uma história da carochinha. De novo, repete quanto o Corinthians está devendo pro Memphis. 36 milhas. 30, 35. 36 milhões. Aí vamos fazer divide por euros, 6 milhões de euros. Certo? Por aí? Posso Isso. arredondar? É isso. É como se você estivesse pagando 6 milhões de euros pelo direito do cara. Né? Então, o São Paulo estava devendo quanto pro Oscar? É como se estivesse devendo 4 milhões de euros pelo direito. Então, essa é uma história da carochinha. Não, tô né? dizendo para esses clubes não ter que pagar 40, Sim. 30, 25. Mas o que eu estou dizendo assim, eu acho Não que é muito. Essa possibilidade aventada aí pelo Paulão da ida do Memphis para outro clube brasileiro, acho que ela existe, mas tem também que levar em consideração o seguinte: para todo mundo a gente falar isso, a gente está esquecendo que ele já poderia ter assinado pré-contrato com outro time. É O contrato verdade. dele acaba em junho. É verdade. Ele já está na. Certo? Ele já tá no- Se alguém quiser, pode chegar lá, sim. filho. Tem um O aqui pra te pré-contrato, oferecer. ele já pode assinar um pré-contrato. Né? Porque todo mundo fica preocupado, daqui a pouco o meu jogador pode assinar pré-contrato com outro. O Memphis já poderia ter, só que o contrato dele é um baita contrato, né? Ficaram em São Paulo o Yuri Alberto, lesionado, Caio César lesionado, o Bidon, transição física, o marroquino, que ainda não foi nem anunciado, e o Hugo, o lateral, fez a cirurgia, o Kaká indo para Bahia para jogar no Vitória também, tá indo por empréstimo, foi liberado para viajar. Então, esses permaneceram. O restante viajou todo mundo, todos os titulares estão lá. A gente está acreditando no Corinthians titular. Então vamos colocar o provável Corinthians que visita o Atlético Paranaense na tela. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Gabriel Paulista ganhou a vaga. Todo né? o sistema defensivo que ganhou do Flamengo, por exemplo, Supercopa. Titulares. Ranieri, Alan, Matheus Pereira e Garro. Isso, porque o Bidon ficou no Brasil e o Garro a gente deixa só a possibilidade de jogar o Carrilho na dele, porque o Garro, o lance do sintético. Então estaria dando uma segurada nele, por conta disso, então tem o Carrilho E ali o André? para colocar. O André também está recuperando de um problema muscular, mas já jogou em São Bernardo, fez o gol e aí poderiam dar uma segurada para que ele pudesse jogar então no final de semana. Então, mas também pode dar André aí de novo, é jovem e tal, poderia dar também. Não tem Yuri Alberto, então deve ser Memphis e Guinegão ou Vitinho. No básico, saiu 9, entrou outro 9, sairia, na verdade, entrou 56, mas em termos de posição, sai o centroavante, entraria o centroavante e com o Memphis do lado, fazendo aquele papel que ele faz do lado do Yuri. A princípio seria isso, mantendo ali a sustentação do time no 4-3-1-2, 3 volantes, 1 meio e 2 na frente. Então esse é um provável Corinthians tratando o jogo de maneira grande, de maneira
Contrariando você. Como o nosso Paulo Massini sempre vai elogiar quando é Campeonato Brasileiro. E aí, no domingo, você pode ter a volta do Bidon. E aí você olha, não vai dar o Gabriel Paulista ou o Gustavo Henrique, eu vou pôr o André Ramalho. O Bidu, o preocupante de tudo aí pra mim tá sendo o Bidu, ele tá indo pro Jogando todos. quarto ou quinto jogo seguido. Eu acho que começo de temporada é sempre muito arriscado, você emendar o E cara... o reserva machucou, né? Isso, cirurgia. E o outro, que é o Angileri, não tem a parte física. Ficou muito tempo parado, renovou agora. Acho que é lá pra quarta em Minas, com alguma chance pra domingo, mas eu acho que é mais pra Minas. Porque Pra domingo dá. ele ficou muito tempo parado. E aí o Bidu tá tendo que jogar todas. Então tá indo pro quarto, quinto jogo seguido, eu acho um tanto quanto preocupante. Será que não tá contrariando incomodando? você queria o time mais mescladão. Eu hoje. queria o meio a meio, dos dois. Não precisa ser titular hoje, não precisa ser titular domingo. Eu acho que o meio a meio estaria um pouco mais compatível aí com a importância de domingo também. Atlético Paranaense ou Português? Nem pergunta pro da Português. direita. Arnaldo? Que o Massa eu já sei quem vai responder. Eu acho que pelo intervalo pequeno eu concordo, tendo a concordar com o Vessone. Daria, por exemplo, sei lá... Ele jogou com reserva domingo, né? Contra o São Bernardo. Alguns foram preservados. Alguns foram preservados. Tipo, Mateuzinho. jogar um dos laterais, Isso. um dos zagueiros, 2 dos volantes, né? Mais ou menos isso, acho que daria para fazer 2 times competitivos, né? Mas não dá para simplesmente jogar esse jogo de brasileiro. Se for para se poupar, vai perder. Tem que entrar com tudo, senão perde. O Atlético Paranaense é um time, sobretudo físico, time forte. Tá com 6 pontos, né? Tá com 6 pontos, vai jogar pela liderança, né? Ganhou do Inter, o Atlético Mineiro ganhou do Inter em Porto Alegre e ganhou do Santos. Vai jogar contra o Corinthians para ir para 9. Se o Corinthians for para tirar o pé, para preservar, o negócio de fazer um time misto é para garantir que esse time misto tenha a energia completa para competir. Se for para, olha, vamos pensar no, aí é melhor botar a reserva. Vamos pensar no domingo contra a Portuguesa, aí não tem como. E lembrando que o ambiente do estádio vai estar diferente por conta da punição que o Atlético tomou no Atletiba da Só Série mulheres B. e crianças. Mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência são esses que estão liberados. O ambiente vai ser diferente hoje Já na fica Arena da bom, porque Baixada. jogar lá com a torcida é outra parada, né, Massa? É outra parada, né? Sei que você não vai me perguntar, mas eu preciso responder. O Corinthians está certo. Será que o Dorival está incomodado com esse fato de taxarmos ele como um treinador que só ganha Copa e o brasileiro é um fracasso? Acho que não. Porque me parece uma... Então, mas me parece uma diferença de pensamento aí, né? Como assim? Ele? Ele colocou o time reserva. Mudou muito contra o São Bernardo. Ele tá certo, o Corinthians não ia ficar fora da classificação, apesar do se, porém, contudo, se uma bola empate entra. ele estaria fora. Sim, mas não empatou, ganhou, como aconteceu, sem esforço, entendeu? Um pouquinho de esforço, você ganha o jogo e se classifica e tal. Cara, o campeonato, o que já está eterno é o Paulista do ano passado. Esse aí, cara, não vai parar. Não vai ter nenhuma dificuldade. Pode ser um jogo mais difícil contra a Portuguesa, que está se reestruturando, que é muito bom ver a Portuguesa de volta. Mas o foco tem que ser o principal campeonato, cara. É o Campeonato Brasileiro. Tá certo, Corinthians. Certo, Corinthians. E a torcida do Corinthians esgotou lá mesmo com essa restrição, mulheres e crianças, idosos e pessoas com deficiência, esgotou sua carga lá na Arena da Baixada. Para domingo também já esgotou rapidamente. E aí parece ter um porém, a Portuguesa pegou metade da carga, mas não está conseguindo vender. E aí a Portuguesa deixou até sexta-noite para ver se, né? Segundo o nosso companheiro Júlio Gomes, dos 7.500 da Portuguesa, a Portuguesa tinha comercializado menos de 3 mil, menos na metade. Até sexta-noite é a prioridade para sócios da Portuguesa. Depois abre geral. E aí... A Portuguesa está com medo. A Portuguesa sabe que se abrir geral, quando abrir geral, tem que abrir geral, a possibilidade dos corintianos consumirem essa carga, mesmo que infiltrados, é bastante considerável. Olha aí o provável Atlético Paranaense, que se vencer vai assumir a liderança do campeonato. Santos, Benavides, Teran, Arthur Dias Esquivel, Léo Deric. Léo Deric. Deric. É o Deric.
Zapelli, Portilha, o Luiz Gustavo, Mendonça, aquele, Spini Mendonça. Sim. Luiz Gustavo Julimar- aquele também. Luiz Gustavo, aquele. E Viveiros. Viveiros, que até então era o artilheiro da Libertadores, né? Do Atlético Nacional da Colômbia, quando o Atlético vai lá e ficha ele por 5 bilhões de euros para jogar a Série B. Então o Atlético tinha ali um colchão de dinheiro, enfim, o clube sempre foi organizado, deu problema, caiu, fez bobagem. O Petralha, aquela coisa do cara ficar muito tempo no poder, normalmente dá errado, né? A gente viu tantos, Eurico Miranda, Alberto Dualib, tem muitos casos aí, Juvenal, enfim, muitos casos. Quem fica no poder costuma dar erro. E aí caiu. O Mustafa caiu, mas o Viveiros foi lá e 5 de euros e tirou o artilheiro da Libertadores. Ele faz muita diferença, joga muita bola, muita força física e tal, e atropela, né? Como você diz no jargão. Foi ele que fez o gol da vitória contra o Santos no finalzinho. Muito bom jogador mesmo. Aí, O técnico da ele Helma, que é um técnico, faz trabalhos consistentes. Ele fez já bem no Inter, né? Fluminense. Chegou a estar, na época da Copa do Brasil, com São Paulo e Corinthians, ameaçado lá, estava lá, conseguiu o acesso. E se fortaleceu. É bom treinador, eu gosto dele. Começou bem o brasileiro. Ó, a média de público Cara, do... Fala. Pro Atlético Paranaense vale muito o jogo, cara. 9 pontos, você abre 5 pro Flamengo. Sim, não, claro. Cara, Não, esse jogo não só importa pro Atlético Paranaense não, pro Corinthians também. Certo que o jogo mais importante pro Corinthians é o de domingo, isso é um fato. Mas o Corinthians tem apenas 3 pontos e o Brasileirão é no início que você faz aquela gordurinha. A gordura que você pode perder na Libertadores, entendeu? É agora, no início. O Corinthians já perdeu uma pro Bahia, ganhou do Bragantino e agora tem o Paranaense. Geralmente o Corinthians leva a sorte lá. E hoje não vai ter torcida deles lá, só vai ser criança e mulheres, como foi dito aí. Então, o Dorival tá certo em entrar com o time titular. Eu pouparia o Garro, pouparia o André, por questões musculares. Pouparia esses. De resto, ia todo mundo titular. Fiel, use o espaço de comentário para dar a sua opinião, o que você acha. E não esquece, hein? Representa com like aí. E se tiver a opção de hypar, hypa pra nós, porque isso aqui é Corinthians. E o meu palpite é goleada hoje, 1-0 Corinthians. E o seu? Comente aí, deixa o seu palpite nos comentários e vai Corinthians.